Flávio, eu queria te dizer que a epidemia, a boa notícia é que a epidemia já está em declínio em São Paulo, já atingiu o pico no final de março. Analisando todos os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, são informações de lá, a epidemia não está caindo, ela está desabando, está diminuindo o número de casos novos por dia, assim, de uma maneira surpreendente, né? Então, a epidemia em São Paulo, mais 2, 3 semanas, termina, né? Já chegou no pico no final de abril, de março. O que é o pico? O pico é quando chega uma epidemia que não tem tratamento e não tem vacina, ela só termina quando ela contamina a maior parte da população. Quando ela chega em 60%, no caso do coronavírus, da população com anticorpos, já que foi infectada, já tem anticorpos para o vírus, ela forma o chamado efeito rebanho, que é uma grande quantidade de pessoas com anticorpos para o vírus impedem que o vírus progrida com a velocidade que ele vinha progredindo antes de contaminação e começa a cair a curva, começa a cair o número de casos, né? E termina, mais 6 semanas terminou. É uma curva de 6 semanas para subir e 6 semanas para descer. Então, nós já estamos na curva descendente já lá embaixo, em São Paulo, né? É muito surpreendente porque foi na última semana de março, mas a velocidade de queda de novos casos é grande, inclusive de hospitalização também está caindo, né? Os hospitais estão se esvaziando em vez de se encher, né? Não tem colapso da rede de São Paulo, não vai ter, porque vai cair muito o número de casos, né? Então, não há. E isso independente das medidas de quarentena, porque a medida de quarentena tem outro objetivo, é de não deixar chegar no pico, né, rapidamente, de empurrar o pico para adiante, para alguns meses na frente, para achatar a curva, né, quer dizer, o número de casos não subir muito, para se chegar aos 60% da população, chegar lá na frente, dar tempo da rede hospitalar atender. Isso não existe, o vírus não respeita essas coisas. Não combinaram com o vírus isso, entendeu? O vírus te contamina dentro de casa, fora de casa. Na quarentena ele contamina mais dentro de casa do que fora de casa. Foi o que aconteceu na Itália. Explodiu, quando a Itália ficou em quarentena radical, explodiu o número de casos na Itália, né? Então, o ciclo do vírus de contágio em São Paulo está se cumprindo exemplarmente, como se não tivesse nenhuma loja fechada, nenhuma quarentena, nada, nada, nada. Ele está fazendo o que ele faria se não tivesse tudo funcionando, né? Então, não há alteração, não há um doente a menos, não há uma morte a menos, entendeu? Porque estão fazendo aquela quarentena radical lá. Nenhum estado está acontecendo. Mas São Paulo, como é o epicentro, ele é muito importante, porque é o lugar que tem mais casos, né? Praticamente 40% dos casos do Brasil estão em São Paulo. Então, caindo a epidemia em São Paulo, também puxa a epidemia do Brasil para baixo, os números do Brasil para baixo. Eu quero dizer que é bem provável que nós já tenhamos passado do pico da epidemia no Brasil, o dia foi 8 de abril, o dia que teve o pico mais alto. E de lá para cá está caindo. Então, é sinal que está caindo também o número de casos, né? Eu falo isso porque eu coordenei enfrentamento de várias epidemias, né? De febre amarela, de dengue, quando eu fui secretário, e ajudei na epidemia de dengue do Rio, eu era presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Mandamos médicos, inclusive criamos uma Força Nacional do SUS, né, para atender, junto com o Ministério. Eu conheço isso aí. Eu não estou falando de livro que eu li, eu estou falando de experiência vivida, né? E enfrentei H1N1, que para mim foi um vírus muito mais letal do que o vírus do coronavírus. Mas, de qualquer maneira, é importante dizer que está acabando a epidemia em São Paulo. Está indo para o fim, não justifica nada as medidas que estão sendo tomadas, né? Na questão do Brasil, a epidemia não está em todo o Brasil. É importante dizer isso. Nem vai se espalhar para todo o Brasil, né? As epidemias têm essa característica, elas nunca são em todo o país. O Brasil é muito grande. Então, elas acontecem intensamente em algumas regiões e depois terminam, e no resto do Brasil não acontece nada. Só que pode ter alguns surtos no futuro em algumas áreas do Brasil e tal, mas com vacina que vai se desenvolver, se controla isso. Na epidemia propriamente dita, ela está existindo na Grande São Paulo, forte, com mais força, na região do Grande Rio, né, de Janeiro, na região de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, e em Manaus.
aí são os lugares que têm mais casos, né? Vamos botar todas as capitais juntas. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem pouquíssimos casos. O vírus não circulou. Esses lugares é onde o vírus circulou mais, né? Circulou por causa do comércio com a China, com a Itália, por causa do turismo, no caso do Rio de Janeiro. Por que Fortaleza e não Recife, não Salvador? Porque Fortaleza tem 3 voos semanais diretos para Milão. Milão foi o epicentro da epidemia na Itália. A Itália, porque é a capital da moda e tem o correspondente dela na China, é Wuhan. Tem muitos negócios com Wuhan e tem muitos empresários chineses que se instalaram, inclusive levando funcionários e tal, em Milão, né? Então tem uma circulação, é o lugar que mais circulou o vírus na Europa, por causa desse entre e sai dos empresários chineses, dos italianos que vão fazer negócio em Wuhan e voltam. Então foi o lugar que teve mais casos, né? O sul da Itália, por exemplo, não teve epidemia, né? Como tem regiões inteiras do Brasil que não vão ter epidemia. Tocantins teve 25 casos, e nenhum hospitalizado até agora. Tem 4.890 municípios que não tem um caso. E estão tudo fechado, estão o comércio fechado há 30 dias, quebrando tudo, sem ter um caso, sem ter nenhum caso diagnosticado, né? Então, esse é o problema desse tipo de quarentena que inventaram, essa quarentena radical, que não resolve nada, não evita o pico, não adia o pico, não achata a curva e quebra toda a economia, né? O Brasil, então, deve ter entrado, hoje a gente vai confirmar isso, hoje de tarde, mas os números estão caindo depois do dia 8 de abril, então provavelmente o pico foi 8 de abril, e está acabando em São Paulo, né? Não tem motivo para pânico, nem tem motivo para tomar medidas drásticas de fechar tudo. Vão ter 1 milhão de mortos, 400 mil mortos, como eu vi aí o Intercept falando. Não tem motivo para pânico. A mortalidade vai ser uma mortalidade semelhante à mortalidade que tem todos os anos de infecções respiratórias no Brasil. Não vai ter muito mais do que isso, né? Pouco, sei lá, 4 mil, 5 mil, né? Pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso, né? Não vai ser os 432 mil do Intercept, nem 1 milhão daquele virologista lá, porque eles estão se baseando em cálculos do Imperial College de Londres, que extrapolou, disse que iam morrer 40 milhões de pessoas nessa epidemia, assustou todos os governantes, por isso que a Europa toda fechou, e os países que não fecharam, né, que são os países da Ásia, tiveram o melhor resultado. A população está trabalhando, tomando todos os cuidados de proteção individual e protegendo o grupo de risco. São os países, a Coreia, o Japão, a Singapura, a própria China. A China não parou, a China fechou ali no início a província de Hubei e depois abriu. E nunca parou Xangai, nunca parou Pequim, nunca parou nada. Então, nós estamos sendo mais realistas que o rei, estamos tomando medidas exageradas que não têm resultado nenhum, né? E estamos indo para o fim igual, porque esse vírus é assim, ele não combinaram com ele vai fazer o que tem que fazer todo vírus, que é contaminar o maior número possível de pessoas, o mais rápido possível, e depois, com o próprio efeito dos anticorpos que se criam em toda a população, o vírus decai e desaparece. É isso, né? Então, eu acho que é momento da gente comemorar, até porque é um momento muito importante da gente reconhecer que a epidemia não tem esse negócio de epidemia ser no final de maio, agora vai subir a curva, não tem nada disso. Está caindo, vai cair em todo o Brasil. Podem escrever isso e me cobrem. Escrever isso e me cobrem.